Bom dia a todos, é uma satisfação retornar a esse espaço e refletirmos sobre a nossa criança, porque todo nosso envolvimento, sentimental, afetuoso, formação da sociedade, passa por esse ser pequenino, mas grandioso na sua essência. E hoje foi solicitado que nós falássemos sobre a importância de ouvir a criança. Será que nós estamos ouvindo realmente a nossa criança? Será que nós estamos escutando? E qual a diferença, fundamental entre ouvir e escutar? Então, nesse momento, a gente pensa o quanto nós estamos relegando a importante relação entre nós adultos e a criança, não só importante, mas fundamental, de base, de formação do ser humano para a nossa sociedade atual e futura. Porque sempre a gente fala que a criança é o nosso futuro, a criança é o nosso presente. Presente no sentido de que nós a recebemos para educar, para orientar, para formar, para caminhar junto com ela e ao mesmo tempo prepará-la para que ela seja o sujeito e o protagonista da sua própria vida. E que nós temos percebido, principalmente nos pais e nos cuidadores que nos procuram, é que existe uma confusão um pouco interessante sobre protagonismo. O protagonismo é sim fundamental para que a criança se manifeste, mas nós não devemos jamais confundir o protagonismo com uma liberdade que a criança não tem maturidade e nem condições para decidir, para definir. Então, nós adultos precisamos, ao mesmo tempo, educar a criança e nos educar. Então, é um caminho paralelo. Não deve ser na contramão como nós estamos observando. Então, a gente vai pensar um pouquinho, Vamos conversar um pouquinho sobre o que é ouvir, o que é escutar. Qual foi a última vez, Quando foi que você ouviu a sua criança? E o mais importante, quando foi que você a escutou? Então a gente traz uma reflexão, e lembrando de Freud, no seu conceito psicanalítico, e eu me lembro muito bem quando nós tínhamos uma disciplina na faculdade que trazia como bibliografia a escuta. Era um livro, é um livro que eu tenho até hoje, que é a escuta. A escuta ela é muito mais relevante do que ouvir. Ouvir, todos nós que temos o aparelho auditivo em pleno funcionamento, com as suas estruturas saudáveis, nós vamos ouvir. Agora a escuta é uma escuta, é um ato, é um verbo, é um fazer diferente. Então, até quando nós vamos escutar alguém, a gente responde, uma escuta qualificada. E o que é uma escuta qualificada? É uma escuta empática, é se colocar no lugar do outro, é perceber ao outro na sua fala, no seu silêncio, nos seus gestos, na sua postura. Quando nós o escutamos com qualidade, quando nós escutamos as pessoas, seja elas em que idade e faixa etária for, talvez elas não precisem nem verbalizar. O próprio silêncio é uma forma de manifestação que deve ser reconhecida e valorizada, principalmente na criança. A criança, quando ela é muito silenciosa, algo não está bem. A criança muito quietinha, nós já falamos aqui em outras vezes, ela reclama uma certa atenção e um certo cuidado. Só que no corre-corre das nossas vidas e das nossas preocupações e na nossa pressa de terminar uma tarefa, nós acabamos nos envolvendo muito mais com o hiperativo, com aquele que causa um transtorno em função da sua atividade ativa, porque a criança silenciosa ela tem uma atividade passiva e é uma atividade muito importante.
E nós relegamos a segundo, terceiro plano a criança que não nos chama atenção pelo barulho, pela falta de disciplina no sentido de cumprir regras e ordens, e muitas vezes nós deixamos de escutar. E também muitas vezes nós não escutamos a criança que está alterando todo um sistema de sala de aula, de sala da família, em casa, no espaço onde ela esteja presente. O que nós fazemos, né, na nossa inabilidade? Nossa, esse menino não tem mãe, esse menino fica quieto, esse menino não sabe o que é ficar em paz. E muitas vezes nós percebemos que a forma que a criança encontrou de chamar a atenção, de ser escutada, é no barulho, é na algazarra, é na agressividade. E muitas vezes nós não estamos escutando essa criança. E o mais importante que a gente tem percebido, nos corredores das unidades de saúde, nas salas de espera, é que nós estamos calando a criança ou buscando um silêncio que nos é confortável através do celular. Não raro nós vamos ver crianças de 6, 8 meses, nem completar um ano, em que a mãe, para se ver livre do barulho que causa a criança, porque ela está chamando a atenção por uma forma, e como ela ainda não verbaliza palavras por nós inteligíveis, elas vão gritar, vão chorar, vão dar birra, vão fazer um som de que de alguma forma vai chamar a atenção. E lá está o celular nas mãos das crianças. E aí nós deixamos de escutar, nós estamos somente ouvindo. E esse é um conceito que Freud tão sabiamente instituiu e trouxe para a gente repensar. Tanto que escutar é muito diferente de ouvir. Se nós voltarmos na gravura do primeiro slide, nós vamos ver ao fundo uma criança sentada, numa postura de não bons amigos, porque ela requer atenção, e a mãe está presente fisicamente, mas com um notebook no colo e falando ao celular. E aí, se nós perguntarmos para essa mãe como é a convivência com a filha, ela vai dizer que é muito boa, que ela está sempre presente. Mas a criança requer uma presença muito além da física. E cada criança vai manifestar comportamentos bem diferentes. E muito a nossa disponibilidade para escutar o outro, nós precisamos ainda educá-la. Um exemplo, uma pessoa começa a contar algo de si na esperança de que nós a escutemos. E na maioria das vezes nós já antecipamos uma resposta ou começamos a contar nossa história em comparação à história do nosso interlocutor. E aí a gente perdeu uma grande oportunidade de auxiliar essa pessoa que vem nos contar uma história, que é a história dela, que é a história que ela está, nesse momento, precisando de alguém que a escute, e nós não aproveitamos essa oportunidade de sermos auxiliares, de sermos bons escutadores, e já colocamos a nossa oratória em prática. Rubem Alves tem uma frase bastante interessante, que todos nós fazemos curso de oratória, mas nenhum de nós fazemos um curso de escutatória. A não ser algumas profissões muito específicas que a gente precisa aprender a escutar. E após escutar, dá um retorno para que a pessoa que nos disse várias coisas pense e repense, como é o trabalho do consultório psicoterapêutico. Lá sim a pessoa tem espaço de se colocar, mas muitas vezes
até na nossa própria rede de saúde, nós não temos profissionais o suficiente para atender o grande número de pessoas que hoje precisam ser escutadas. Vamos encontrar algumas enfermeiras fantásticas que têm essa escuta desenvolvida, alguns colegas médicos excelentes escutadores, para que os usuários da nossa rede de saúde sintam-se acolhidos. Infelizmente, nós estamos tratando muitas histórias com medicação, quando na verdade a medicação é o último passo. Muitas das nossas crianças estão precisando só de serem escutadas, de serem acolhidas, não com um smartphone de último modelo, não com um brinquedo eletrônico que o amigo tem e ele não tem. Porque essas necessidades, elas são passageiras. Se nós procuramos satisfazer uma necessidade com bens físicos, concretos, materiais, são necessidades que vão passar. Mas nós precisamos, nas entrelinhas das falas ou nas entrelinhas dos comportamentos manifestos, qual a necessidade que a criança está manifestando naquele momento. Então, muitas vezes, nós não somos bons escutadores, porque nós não deixamos que o outro expresse a sua fala e em grandes momentos carregadas de dor, de desânimo, de desespero. Haja visto o grande número de tentativas de autoextermínio que tem crescido nos últimos 4 anos. E até pouco tempo nós tínhamos uma lista de adultos, hoje nós temos uma lista de pré-adolescentes, de adolescentes e de crianças que ainda não sabem o que é um autoextermínio, mas os seus comportamentos e as suas atividades buscam exatamente chamar a atenção. E nós adultos estamos distanciados desta criança externa, que são os filhos, netos, sobrinhos, alunos, porque nós também nos distanciamos e muito das nossas crianças internas. Sempre que eu tenho a oportunidade, nós vamos sempre lembrar da nossa criança interna. A nossa criança interna, nós vamos sufocando em função dos nossos afazeres de adultos, profissionais, familiares. Deixamos de brincar porque isso é coisa de criança, mas nós temos uma criança interna. Deixamos de sorrir de uma forma espontânea porque causa espanto nas outras pessoas, incomoda as outras pessoas e nós não queremos ser alguém que incomoda ou que causa espanto. E nesse movimento que nós vamos nos distanciando das nossas crianças internas, nós não desenvolvemos habilidades para lidar com a criança externa, que é aquela que está sob os nossos cuidados, que é aquela que chega nos nossos consultórios, que estão convivendo conosco numa sociedade, numa comunidade, e aí nós vamos deixando de escutá-las. Isso é tão importante, tão interessante, que o adulto, quando chega no consultório de psicoterapia, ou no consultório em que o profissional de saúde esteja aberto para escutá-lo, não só ouvi-lo, nós vamos percebendo o quanto esta criança interna está adoecida, machucada e negligenciada. E muitas vezes nós achamos que ouvir o outro é concordar com ele. É achar que nós vamos nos anular. E não necessariamente isso. Se nós pensarmos, nesse texto de Paulo Freire, nós vamos entender exatamente o que é escutar. Escutar é dar a chance ao outro de se colocar como sujeito, naquele momento, nesse mundo, como alguém que constrói uma história. Nós não precisamos temer que nós vamos ser anulados porque nós escutamos o outro.
E quando a gente percebe a criança, a maioria dos pais ficam confusos porque eles acham que se eles escutarem a criança, eles vão perder a autoridade. Mas o que a gente tem percebido? Que na verdade não existe uma autoridade, existe um autoritarismo, que tem uma diferença muito grande. Vamos pensar no exemplo de uma criança que chega para a mãe e pede ajuda porque ela não consegue realizar determinada tarefa. Vamos colocar aí uma tarefa da escola, em que quando a criança verbaliza, constrói a sua dúvida, a mãe no seu afazer doméstico ou até de trabalho que ela levou para casa, simplesmente diz: quantas vezes eu já te expliquei isso? Nesse momento ela não escutou, ela não acolheu, ela não manifestou nenhum afeto positivo. O que vai acontecer com essa criança? Tem duas possibilidades. Ou ela vai repetidamente fazer a mesma pergunta para a mãe, ou ela vai se anular e aí começa um processo onde ela não se expressa com facilidade em nenhum outro momento. Porque quando nós estamos em casa, no nosso núcleo familiar, a tendência é que nós sintamos segurança, nos sintamos confiantes para fazer as perguntas e levantar as dúvidas que nós temos. Se em casa nós não temos esse ambiente, nós vamos procurar em algum lugar. Se nesse algum lugar eu também, aos 7, 8, 5, 6 anos, não tenho esse suporte, eu tenho duas saídas. Ou eu vou conseguir a resposta que eu procuro de uma forma agressiva, buscando internamente uma força que eu ainda não desenvolvi, mas eu vou desenvolver pela agressão, ou eu vou me anular nos processos que vão se formando pelo resto da minha vida, inclusive a adulta. Nós vamos perceber que as pessoas agressivas são exatamente as pessoas que desenvolveram esse processo como forma de sobrevivência. Então, a verdadeira escuta não diminui em mim nada a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Se eu tenho essa integridade, se eu tenho certeza de quem eu sou naquele momento, eu não vou me importar em escutar o outro, porque escutar o outro não significa que ele está me agredindo. E muitas vezes nós não deixamos que as pessoas se esvaziem das suas necessidades de falar. Então, o que nós estamos encontrando? Processos de agressividade verbal, agressividade silenciosa. Como que é isso? Imaginamos que numa equipe onde uma pessoa, todos os dias ela chega de mau humor. Ela não manifesta nenhuma vontade em estar naquele grupo. Ela chega, executa as atividades e o trabalho que ela tem que fazer, levanta e vai embora, no outro dia a mesma forma. Esse sentimento de repulsa e de alinhamento à equipe causa um transtorno nos resultados do trabalho. Nós vamos ter uma equipe adoecida, os colegas passam a ter uma dificuldade em conviver com essa pessoa e essa pessoa vai se isolando cada vez mais. E tudo isso em função, claro, das nossas características que trazemos inatas, mas também de um ambiente que não me propiciou um desenvolvimento saudável e tranquilo. Então a escuta, ela não é só para satisfazer quem quer ser escutado, mas é um processo de desenvolvimento paralelo entre nós todos, formadores de grupos e de comunidades. Nós precisamos de viver em grupo. E se nós temos um ou outro que se destoa 100% desse grupo, ele é um grupo adoecido. E a gente percebe isso muito em equipe de trabalho, né? Então a gente precisa estar alerta de que todo ser humano quer ser escutado e principalmente respeitado. Se nós adultos
vamos buscar esse espaço à custa de muito esforço, com unhas e dentes, a criança não é diferente. A criança, ela é ainda um sujeito que está em desenvolvimento, em crescimento físico, formação da moralidade, formação das suas ideias, formação da sua percepção do mundo. E aí cabe uma outra reflexão. Respeitar a criança não é deixar fazer o que ela quer. Já disse e repito, criança não tem maturidade para decidir e definir situações. O respeito que nós temos que dar à criança é ouvi-la, escutá-la e perceber as suas necessidades emocionais, de pessoa, de afeto, de atenção, de ter uma resposta a uma dúvida que ela levantou. Esse é o respeito. Não é respeito deixar decidir o que vai comer, onde vai comer, que roupa vai usar, para onde vamos viajar. Nós já falamos disso aqui há algum tempo. São decisões que as crianças não têm maturidade para fazer. E quando nós fazemos isso com ela, nós estamos fazendo tudo, menos respeitando-a. Respeitar a criança é perceber que na sua fragilidade ela tem pontos a serem desenvolvidos, características a serem orientadas, para que ela cresça de uma forma agradável a ela e à comunidade que ela faz parte, e que ela possa ser um adulto reconhecido dentro dos padrões de normalidade, de ordem, de disciplina que a sociedade propõe. Nós estamos percebendo, tanto a criança quanto a adolescente, eles estão ficando muito à mercê das suas vontades. Reforçando que vontade não é o mesmo que necessidade. Eu tenho vontade de comer um sorvete às 9 horas da manhã. Isso não é uma necessidade. Na hora do almoço, precisamos satisfazer a necessidade biológica de um almoço adequado. E aí cabe a nós adultos definirmos o que é um almoço adequado. O que é um almoço que vai trazer a sustentabilidade física de desenvolvimento. Não a bolacha, o biscoito, os salgadinhos que são altamente prejudiciais e ainda não vão alimentar. Então, existe uma dificuldade da maioria dos pais, cuidadores e familiares. O que é respeitar a criança? Tanto que na hora que é necessário respeitar a criança não se respeita, mas na hora que é necessário chamar a atenção, orientar, educar, existe um autoritarismo agressivo. E nesse meio, a criança acaba sem entender o que é certo e o que é errado. Ela sabe o que ela quer, ela só não sabe que naquela hora não pode e nem sempre o que ela quer vai ser possível de conseguir. Escutar a criança é conseguir se colocar no lugar da criança. Como nós vamos nos colocar no lugar da criança se a nossa criança interior nós não sabemos onde ela está e como ela está? Às vezes nós vamos encontrar crianças que são tristes, são caladinhas, e nós vamos desenvolvendo um olhar tão minucioso que quando nós olhamos para uma criança que ela é muito quietinha, muito triste, muito paradinha no canto, algo já desperta em nós, já nos chama a atenção, considerando o ambiente violento em que a criança vive hoje. E quando eu digo ambiente violento, eu não estou dizendo nem da violência doméstica, dos abusos sexuais, dos abusos de trabalho infantil. É porque o nosso ambiente ele é pernicioso para a criança. Nós temos uma mídia aberta para todas as idades, com todos os conteúdos, com acessibilidade muito fácil. Isso é desrespeito e agressão. Isso é violento.
Nós temos conversas, diálogos, discussões dentro das famílias que são agressivos à criança. Palavras, xingamentos, comparações, distúrbios familiares que vão chegando na criança com uma proporção tão violenta que nós começamos a construir um mundo, na visão dela, de que o mundo não é bom. E na cabecinha dela passa o seguinte: se o mundo não é bom, eu não preciso ser bom. E esse é o desafio para os profissionais que lidam com as crianças. Porque quando nós recebemos uma criança no consultório, nós temos que trazer os pais. Porque aquela criança está sendo um produto de desenvolvimento do que ela está recebendo na família e no meio externo. Então, estar junto nos universos das crianças, nas suas brincadeiras, imaginação, são desafios bastante importantes. Quando é que a criança chama a atenção dos pais? Quando ela não quer comer, ou só quer comer besteira, quando ela não dorme bem, chora à noite. Só que quando a criança manifesta isso, já tem um histórico que a gente não sabe onde começou. E nem os pais também sabem, nem a família sabe onde começou. Porque ela só começou a prestar atenção na criança quando ela manifesta um comportamento que não é bom. Exemplo de uma criança com 2 anos e meio, já caminhando para os 3, que não se alimenta. Mas há quanto tempo tem isso? Primeira pergunta que o profissional vai fazer para quem está acompanhando a criança. Quando é que começou? Será muito raro o acompanhante, que seja a família, que seja os pais ou uma avó, que vai saber responder sobre isso. Porque nós não prestamos atenção nas crianças. Enquanto elas estão brincando e não dando trabalho, né, entre aspas, para nós, a gente não se incomoda muito. Está sendo necessário as escolas retornarem com a reunião de família, com as brincadeiras saudáveis, para que a gente resgate a criança que deixou de ser criança muito cedo. Então, escutar a criança é educá-la. Escutar e dar a resposta que naquele momento é necessária. Então, ao invés da mãe dizer assim, eu já disse isso 1 milhão de vezes, será muito mais saudável para o desenvolvimento da criança de perceber que naquela hora ela não pode ter a resposta, mas ela terá quando a mãe disser para ela assim, se você esperar alguns minutos, eu posso sentar com você e encontrarmos juntas a resposta. Só que percebem que falar essa frase requer muito mais disponibilidade interna, afeto, carinho, do que aquela frase. Eu já te disse isso milhões de vezes. A elaboração da segunda frase, ela é mais complexa. Ela exige mais de mim. Ela exige mais do pai, da mãe, de quem está com aquela criança, porque além de ela dar uma resposta, ela precisa elaborar o afeto dela. E elaborar o nosso afeto não é fácil. Ou nós explodimos nas nossas emoções negativas, ou nós não sabemos como lidar com as emoções que são positivas. Porque a raiva, o choro, a tristeza, a explosão, elas são emoções que fazem parte da nossa vida, mas elas precisam ser elaboradas de forma que nós possamos encontrar em nós e no outro uma conexão. Estar conectado com o outro não significa estar nas redes sociais. Aliás, estar nas redes sociais é o maior significado de desconexão. Ligar através de uma videochamada, nós podemos até estar olhando para o outro, mas a conexão não é a mesma.
E aí vão surgindo tantos outros fatores que nos afastam do contato de conexão física. Ou é um vírus que nos atrapalha, ou a propagação de uma doença, ou o cuidado com a violência e com os abusos com as crianças, que as crianças não podem abraçar, não podem ser abraçadas, não podem sentar no colo. Percebem como nós vamos construindo desconexões? E as crianças precisam dessa conexão. Ou nós vamos ter adolescentes e jovens desconectados. E quando chegar aos 16, 18 anos, não adianta fazer a pergunta básica de toda a família: onde foi que eu errei? Porque, na verdade, nós vamos errando, procurando acertar. Nós não temos um manual para cada criança, porque cada criança é única, cada jovem é único. Não adianta nós botarmos todo mundo num manual de como cuidar de uma criança ou como cuidar de um jovem. Na verdade, quando nós escutamos o choro da criança, nós aprendemos com ela como cuidar dela. Quando nós escutamos o xingamento de um adolescente, nós vamos aprendendo com ele, nos educando e educando a ele de como lidar com uma frustração. O grande sinal é que muitas vezes nós falamos assim: não vou frustrar o meu filho por como fui frustrado. Vale lembrar que algumas das frustrações que nós sofremos é que nos mantém inteiros hoje, que nos mantém com uma maturidade e que não adianta e não vai resolver se nós retirarmos todas as frustrações e criar uma satisfação para todas as necessidades e desejos, achando que nós estamos educando. A dor também educa. Frustração também educa. Então a gente precisa estar apto para a escuta para a gente poder fazer isso. A criança tem direito de ser respeitada na sua singularidade, a ter espaço e tempo livres para experimentar e descobrir o mundo. Mas essas descobertas, elas precisam ser afetuosas. Se nós voltarmos lá no primeiro slide, nós vamos ver um pai sentado no chão. Pela posição, a gente vislumbra e percebe que ele está sentado no chão conversando com o filho, que pela idade ele não tem mais que 3 anos. E eu trouxe essa diferença de comportamento do adulto para a gente perceber que é possível. Quando nós nos abaixamos na altura física da criança, nós não estamos nos fazendo menor. Na verdade, nós estamos nos colocando à altura dela. E esse colocar na altura física significa acolher os seus sentimentos de medo, de raiva, de insegurança. Imagina se nós grandes, adultos, somos inseguros. O que será que passa na cabeça de uma criança quando ela está insegura? Quando ela tem medo? Ela tem 2 caminhos. Ou ela se torna agressiva para chamar atenção, ou ela se fecha num processo de depressão, de melancolia, de tristeza profunda, de aceitar tudo sem discutir. Então nós temos que escutar falas e sentimentos. Por isso que a escuta é delicada, por isso que ela é complexa. Então, aprender está intimamente vinculado às experiências sentidas e vivenciadas. As emoções e sentimentos são alcançados nas experiências que a criança vive. Mas o que são vivências? São as formas de aprender que nos tocam, que nos sensibilizam, nos fazem sensíveis, e abarcam os aspectos cognitivo, social, afetivo e, principalmente, sobretudo, espiritual. O nosso momento de história
de economia, está passando por um processo de acomodação, como se fosse uma tsunami, um terremoto. Não é isso que nós estamos sentindo? Nós não temos mais uma segurança financeira. Não sabemos como lidar com as mudanças que estão acontecendo a todo instante. E aí tem as manifestações sociais, as manifestações políticas, as manifestações, às vezes, exageradas, sem um limite de reflexão. E no meio disso tudo nós temos crianças. E crianças, elas podem estar brincando, conversando, que elas estão captando tudo o que está acontecendo. Crianças são seres que pelos seus poros eles têm sentimentos, elas têm percepções. E às vezes nós esquecemos disso, porque nós vamos ficando adultos e vamos esquecendo dessa sensibilidade, dessa habilidade de alcançar tudo à nossa volta. A criança tem essa facilidade. Nós vamos crescendo, vamos esquecendo disso, mas ao mesmo tempo hoje nós vamos fazendo uma série de informações para o nosso cérebro e para o nosso corpo que nós não estamos dando conta de administrar. E esse excesso de informação está nos adoecendo. E como nós estamos conectados com as crianças, elas também, por sua vez, estão passando por esse momento de adoecimento em função do excesso de informações que elas não conseguem, pela imaturidade da idade, discernir, decodificar. E aí a gente tem que voltar para a nossa criança interior e lembrar que nós só vamos proporcionar algo bom para nós se nós nos respeitarmos. Se nós entendermos que nós temos um limite emocional, um limite cognitivo, um limite físico. Eu fico muito assustada quando eu percebo que atendo pessoas que elas têm 3 trabalhos. E não é uma justificativa de dizer que é para ganhar dinheiro, porque o dinheiro que se ganha com o trabalho vai gastar do mesmo tanto que nós trabalhamos em 3 trabalhos. E muitas vezes nós vamos justificar esse acúmulo de horas trabalhadas, 60 horas semanais, e olha que eu estou contando 12 horas de segunda a sexta. Tem gente que dá emenda o sábado e domingo fazendo plantões extras, cobrindo um colega, fazendo algo, porque precisa de ganhar dinheiro para dar uma boa educação para o filho. E onde está escrito que boa educação para o filho significa a melhor escola paga? Até porque a melhor educação não é conhecimento, e nós já falamos aqui outras vezes. Educação moral, desenvolvimento, é muito diferente de educação através do conhecimento acadêmico. São 2 estradas que devem caminhar juntas, mas uma não pode sobrepor a outra, porque vai fazer falta. Então tem pessoas que hoje estão com 3 trabalhos e estão adoecidas. Emocionalmente, porque o estresse nos adoece. Fisicamente, porque não tem o repouso físico nosso é tão necessário quanto tomar água, respirar, alimentar corretamente. E nós estamos nos perdendo nesse turbilhão de mudanças sociais, econômicas, financeiras, e estamos esquecendo que são vivências que as crianças estão aprendendo. E se vale recordar e viver a nossa criança interior, quando a gente começar a entrar nessa confusão de coisas exageradas, vamos lembrar que nós estamos sufocando a nossa criança interior e que isso não é bom.
Então, a importância de escutar crianças passa por reconhecê-las e conhecê-las na sua essência única. Foi o que nós dissemos, cada criança é um ser diferente do outro. Isso começa lá na família, né? Pai, mãe, avô tem um grave erro de comparar as crianças. Seu irmão é bom nisso e você não é. Sim, ela é ela, o irmão é irmão. O seu irmão vai acabar sendo alcançado porque você vai alcançar seu irmão porque ele reprovou. São frases que nós carregamos para o resto da vida até que a gente entre num processo de autodescobrimento, de autodesenvolvimento e reconheça que foram frases ditas que elas não nos pertencem. Só que isso leva alguns anos e tem gente que nem através dos anos vão conseguir se livrar do peso dessas frases, dessas falas que eles ouviram quando criança. Porque quando nós somos crianças, quem são os nossos modelos? São os pais, são os avós, os tios queridos, padrinhos, madrinhas. Então, se eles dizem isso pra gente, na nossa cabeça eles estão certos. E aí nós vamos fazer todo o possível para agradá-los. E esquecendo de quem precisa de ser agradado, nas nossas limitações somos nós. Nós temos que reconhecer isso. Até que nós vamos descobrir que não é necessário sermos iguais, porque nós não somos iguais. Nós somos semelhantes enquanto seres humanos, mas iguais enquanto pessoas não seremos. Escutar a criança vai muito além do ser ouvido. Porque ouvir qualquer ser na natureza pode ouvir. Os animais ouvem e eles escutam. Vamos pegar o exemplo de uma galinha que está com uma ninhada de pintinhos. Quando o pintinho se afasta dela, ela reconhece o piado de desespero do pintinho que se afastou. Ela se posiciona de uma forma a reconhecer esse piado e acolher quando ele chega perto. E muitas vezes nós com as crianças, eu já ouvi mãe dizer assim, tem que chorar para não ficar manhoso. É uma fala que nós precisamos reeducar essa mãe. Nós precisamos alertá-la de que o choro não necessariamente é de manhã. E se for, é um pedido de socorro. Para que esse choro também possa ser escutado, orientado, para quando a criança sentir que ela está só, mas que a mãe vai voltar. Que a mãe se afastou, mas ela volta. Nós temos que ter o cuidado de não criarmos crianças de que elas não sintam medo de ficar só. De que elas não sejam tão populares a ponto de não se ligar a ninguém. Porque os extremos são prejudiciais. Eu não posso ter uma criança que não desapega, mas eu não posso ter uma criança que desapega de tudo. Por isso, encontrar o equilíbrio é desafiador, é complexo e a gente precisa sempre buscar a ponte que liga dois extremos. Construir ponte dá trabalho. Requer habilidades, requer às vezes parar um pouco, rever as estruturas. Nós estamos mais acostumados a criar muros, a construir muros. As pontes requerem mais cuidados, mais envolvimento.
Porque às vezes o muro é difícil de transpor, ele pode ser derrubado. Mas as pontes, às vezes elas estão frágeis nas suas cabeceiras. E aí não existe a confiança de chegar até o meio do caminho. E ponte significa reconhecer no outro, seja ele de que idade for, que existe uma conexão entre nós. Nós os idosos, nós as crianças, crianças e idosos. Nós não estamos sós. Nós precisamos de que a demanda da escuta seja muito mais reconhecido, utilizando do protagonismo. O que seria o protagonismo? Eu sou dona da minha história. Mas a minha história se constrói e se reconstrói através do outro. Eu não posso ser estrela sozinha. A criança da mesma forma. Ela não pode ser o reizinho e a rainha e a princesa da casa. Porque senão ela vai crescer achando que ele é rei e ela é a princesa sempre a hora que ela quiser. Protagonismo não é isso. Protagonismo é tudo isso que nós dissemos. Respeitar, reconhecendo os limites. Respeitar, reconhecendo a essência. Buscar o desenvolvimento saudável, orientável, responsável e moralizado. Isso é o protagonismo. Muitos ainda acham que deixar a criança fazer o que quer é ser protagonista. Nós adultos não fazemos o que queremos a hora que queremos. Ou do contrário, nós somos irresponsáveis. Nós somos antiprofissionais, antiéticos. Não somos humanos. E a criança precisa aprender isso. Por isso que escutar não é fazer as vontades. É reconhecer que ela tem necessidade que nem sempre é possível atender. As nossas necessidades não são satisfeitas na hora que nós a manifestamos. E a criança precisa crescer aprendendo isso. Amor e autoridade são os melhores temperos de uma boa educação. Amor com autoritarismo não é amor. Nós vamos desenvolver na criança não o respeito, não o amor recíproco, mas o medo, que vai fazer dela um ser agressivo futuramente para ela sobrepor o medo que ela tem. As pessoas agressivas são as pessoas mais medrosas, porque elas não deram conta de construir a autoconfiança. Então, para sobreviver, elas precisam ser agressivas. E aí leva um tempo e um processo até que essa pessoa encontre num processo terapêutico, num processo de reconhecimento de si mesmo, de que não precisa ser assim para ser feliz. E nós temos essa dificuldade imensa. Mas no meio de tudo isso, o que a gente vai fazer para um equilíbrio saudável? Ver, olhar a criança. Ver e olhar também tem uma diferença, como escutar e ouvir. Isso é até bíblico, né? Quando se diz, se tivermos olhos de ver. Porque o ver é muito mais profundo. É a gente perceber a essência que o outro está trazendo. É perceber a criança quando ela está trazendo para nós algo de positivo, não só negativo. A maioria de nós vai perceber a criança, vai olhar para a criança quando ela está chamando a atenção de uma forma estridente, chorando, gritando, xingando, dando birra. E quando ela traz algo de positivo? Quando ela faz um desenho, quando ela diz assim, eu consegui fazer. Quando a criança diz eu consegui fazer, ela está se autoafirmando como um ser
em construção, em desenvolvimento. Quando a criança pequena ela faz um rabisco e no jeito dela foi o pintar, do jeito que ela conseguiu pintar, ela tem que ser reconhecida. Ela pode ser, sim, orientada a pegar no lápis, aí a pintar dentro do contorno do desenho, mas isso é processo. Não é nós virarmos ela assim, não, mas você pintou errado, tem que pintar só aqui dentro. Nós simplesmente, naquele momento, arrancamos dela a criatividade, o potencial de se reconhecer em desenvolvimento, a verdade de que ela pode errar, mas ela vai acertar, consertando. É o exemplo da professora que diz para a criança que não existe rosa preta. Claro que existe. É rara e cara. E é esse olhar, é esse enxergar a criança que nós temos que desenvolver. Fazer os combinados, né? A criança, podemos fazer isso? Sim, nós podemos fazer isso depois que nós terminarmos isso daqui. Mas esses combinados têm que ser cumpridos. Imagine se nós grandes, quando alguém combina uma coisa com a gente e não cumpre, como que a gente fica? Irritado, com raiva, liga brigando e põe a pessoa na geladeira. Fica vários dias sem conversar, sem dar notícia, sem mandar uma mensagem. E nós já temos um discernimento, vamos colocar de uma maneira madura. A criança, ela passa a desacreditar nas pessoas. E aí fica muito mais difícil dela confiar nela mesma. Nós somos o somatório do que a gente recebe. Então, combinar alguma coisa com a criança, esse combinado tem que ser cumprido. Se eu combino com ela daqui 10 minutos, eu posso sentar com você e fazer a tarefa, eu preciso cumprir esse combinado. Porque senão ela vai passar os próximos 10 minutos chamando e dizendo que ela precisa de alguma coisa. Aí é hora que o adulto explode, se irrita, mas ele não cumpriu o combinado que ele mesmo fez. Ter uma comunicação clara. Quando a gente diz para a criança, sim é sim, não é não. Eu não posso dizer um não que eu não sei o que eu vou fazer com ele. Pior ainda quando eu digo um sim, que eu ainda não sei como é que eu vou cumprir esse sim. Então, quando a gente faz combinados, quando a gente registra, quando a gente valoriza a conexão que a gente tem com a criança, nós já temos um planejamento. Eu preciso planejar minha convivência com a criança para que eu aprenda a escutá-la, além de ouvir. Para que eu aprenda a dizer para ela como é que a gente faz os combinados. Porque ela vai aprender a fazer combinado e ela tem que aprender que o combinado que ela fez tem que ser cumprido também. Então nós estamos cheios de possibilidades de encontrar e reencontrar essa criança que está sob a nossa responsabilidade. A gente precisa fazer isso. A gente precisa saber que a tarefa de educar é um grande desafio. E que desde que a criança foi reconhecida, a gente falou disso já tem um tempo, né? Que até na Idade Média a criança não existia. Ela era um adulto em miniatura, não era reconhecida, não era valorizada, não era respeitada, ela sequer existia. Então, a partir do momento que a criança é reconhecida como um ser histórico, alguém que pensa, que sente, que se coloca no meio externo,
passa-se a ter um grande desafio pela frente. E nos moldes atuais, requer mais presença dos pais familiares. Além de ser um desafio, é uma arte. A arte de educar. Se nós formos procurar bibliografia, nós vamos encontrar inúmeras obras que vai nos falar da grande arte que é educar. E nós somos artistas pelo seguinte: quando nós estamos educando uma criança, nós estamos no reeducando. Nós não estamos prontos. O grande divisor entre nós e as crianças é porque nós não nos predispomos a nos reeducar enquanto educamos a criança. Nós queremos mostrar para a criança algo que nós não estamos fazendo. Daí a grande dificuldade. A dificuldade imensa que temos de dizer para a criança o que deve ser feito, ter o retorno dela de um comportamento o qual nós esperamos através do nosso processo educacional, porque nós estamos fazendo o contrário. O melhor modelo de educação que nós temos é fazer o que nós ensinamos. Aquela frase, aquele chavão antiguíssimo, de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não funciona nessa geração. Porque nós estamos frente a frente com crianças e jovens mais críticos, mais observadores, e pelos padrões de mudança que nós vemos ao longo do tempo transformando, eles têm mais voz e vez de se colocar e reclamar. Então, tem algumas coisas que os pais não sabem que fazem porque têm uma dificuldade imensa em demonstrar aquilo que se ensina. É igual a mãe que grita para o filho mandando ele parar de gritar. Não vai ter jeito. É o pai que não quer que o filho aprenda a beber na adolescência e ele bebe, ingere a bebida alcoólica. Então tem algumas coisas, Não dá para nós querer tirar o celular da criança se nós não sairmos do celular. Não dá para nós ensinarmos os nossos filhos, as nossas crianças, a ter uma alimentação saudável se eu não tenho uma alimentação saudável. Já teve uma fala nossa aqui e nós colocamos, que o filho tem na frente dele uma tigela de alface, de verduras, e o pai com o sanduíche na mão. Percebem que não tem como a gente fazer uma escuta e uma percepção clara da criança se eu não tenho a minha. Nós precisamos nos reorganizar, nos perceber, ouvir os nossos sentimentos, ouvir as nossas emoções, valorizar o que nós estamos sentindo, para que a gente perceba que a criança é a mesma coisa. É o mesmo processo. Nós não somos mais importantes só porque nós crescemos. Porque se nós nos comportarmos dessa forma constantemente, a criança vai aprender a mesma coisa. Ela vai chegar na fase adulta achando que ela é mais importante
mesmo, ela cresceu. É o que a gente ouve dos jovens, né? Quando eles estão aproximando da idade jurídica e judicial, que eles são responsáveis por eles. Eles são loucos para virarem adultos. Porque aí eles acham que eles podem fazer tudo o que eles não fizeram porque era de menor idade. E aí acontece uma frustração ou um desequilíbrio enorme, porque quando descobrem que não podem fazer o que querem na hora que querem, ou são irresponsáveis, ou entram num processo de frustração, se entristecendo, se deprimindo, se desvalorizando. Então, educar é escutar com qualidade. Escutar com qualidade é eu perceber que a criança é um processo de desenvolvimento onde nós adultos também estamos em desenvolvimento. Um bom dia a todos. Que possamos ser crianças, adultos, convivendo com as crianças para que se tornem bons adultos. Obrigada.